gostaria de inicialmente agradecer a comissão organizadora do 4º Congresso Caipira, na pessoa do professor Felipe Paca, do Dr. Tufi. É um prazer estar aqui, um desafio falar depois do professor Aristides, mas vamos lá. Importante que a gente não conversou, mas eu acho que vai ficar uma interação interessante. Ele trouxe um panorama geral e eu vou abordar especificamente um instrumento de forma de avaliação que a gente tem, né, em vivo, que é o Minisex, tá? Então eu vou falar exatamente sobre um estudo, que é um estudo antigo, na verdade, de 2003, mas nós não temos algo tão novo assim em relação à avaliação no internato, né, essa questão de avaliação do aluno em ambiente prático. Vou passar de uma forma um pouco mais sucinta e depois a gente abre para discussão, tá? Esse artigo, ele traz inicialmente que os estudantes de medicina, eles devem adquirir habilidades clínicas que são vitais, né, essenciais para o atendimento ao paciente. E, além dessa aquisição, eles devem ser capazes de demonstrar essas habilidades sob observação direta, tá? A despeito disso, os 2 métodos de avaliação mais comuns que a gente tem dentro das escolas médicas são prova teórica, né, e avaliações somativas de docentes e preceptores em ambientes de prática. Esses 2 métodos, eles têm sim seu valor, né? Eles são boas medidas de conhecimento cognitivo, mas não se correlacionam necessariamente com habilidades clínicas, tá? Então a gente acaba não avaliando comportamento, atitude, que é o que a gente também deseja avaliar. Não fornecem aos alunos um feedback oportuno sobre habilidades clínicas, tá? E a validade desses métodos, ela é questionável, principalmente quando a avaliação ela é inferida em vez de diretamente observada. Então, a gente acaba dando uma nota naquilo que a gente recorda e não exatamente naquilo que a gente viu naquele momento, tá? Existem exames padronizados de pacientes, o próprio OSCE, né? São ferramentas de avaliação confiáveis e já também validadas, mas na maior parte das vezes são ferramentas demoradas e caras que a gente não consegue trazer para o ambiente prático. E aí o desafio, então, é identificar uma ferramenta viável que promova a observação das habilidades dos estudantes de medicina e que possa ser usada para avaliação somativa também, além de formativa, tá? O mini exercício de avaliação clínica, que é o Minisex, né? Quando a gente lembra da pirâmide de Miller, essa forma de avaliação é uma forma de avaliação de desempenho em vivo. Então, lá no mais alto, né, do fazer que o aluno precisa estar aprendendo, que é exatamente o que a gente deseja do aluno do internato, no final do curso, tá? O Minisex é um método de avaliação de habilidades clínicas, atitudes e comportamentos, foi desenvolvida pelo ABIM, que é o Conselho Americano de Medicina, para avaliar tanto residentes como estudantes médicos, né, de medicina, que pode ser utilizado em qualquer ambiente de atividade prática, seja ele ambulatorial, hospitalar ou em sala de emergência. Como que isso funciona, né? Então, a gente tem um modelo bem caracterizado, que foi o criado pela ABIM, e existem algumas nuances aí de modelos, né? De uma forma geral, os preceptores e docentes vão observar e avaliar um aprendiz durante um encontro focado com um paciente. Então, um paciente real, num atendimento real. Esse aluno ou residente, ele vai ser avaliado em 7 domínios, que aparece aqui, né? Anamnese, exame físico, diagnóstico, conduta, humanismo, né? Qualidades humanísticas e profissionalismo, organização e eficiência e a competência clínica geral. Esses domínios, né, eles são avaliados de acordo com uma escala de Likert, onde de 0 a 3, né? Insuficiente, de 4 a 6 satisfatório e de 5 a 9, a gente vai de 7 a 9 superior. E em seguida, depois que esse aluno é avaliado em um desses domínios, ele vai receber um feedback de acordo com aquilo que a gente viu nesse domínio que a gente avaliou, tá? É ideal que ele seja realizado em múltiplas ocasiões, com diferentes pacientes e diferentes avaliadores. Então, a validade ela vai estar casada a isso, assim como esse estudo vai demonstrar também. É um método rápido, viável e que produz scores de reprodutibilidade adequada quando são feitas observações suficientes, ou seja, uma vez só durante o internato,
não vai trazer aquilo que a gente deseja, tá? A validade ela é sugerida pelas correlações do Minisex com outras medidas de competência clínica, como esse estudo também irá mostrar. Então, qual foi o objetivo desses autores, né? Determinar a viabilidade, confiabilidade e validade do Minisex como uma ferramenta para avaliar habilidades clínicas de estudantes de medicina. O estudo ele foi conduzido no ano de 2002, né, no Hospital Universitário da Pensilvânia, na Filadélfia. Lá, os estágios do internato são organizados em 4 blocos de 12 semanas, e os internos que fizeram parte do estudo eram internos que estavam no bloco da medicina interna. E lá, o bloco da medicina interna, essas 12 semanas são divididas, né? 6 semanas no hospital, 3 semanas em ambulatório de clínica médica e 3 semanas em estágios de medicina de família. Todos os 165 alunos, né, que realizaram o estágio de medicina interna de janeiro a dezembro de 2002 foram incluídos no estudo. O Minisex utilizado foi adaptado, foi autorizado pela ABIN, tá? Era um formulário bastante semelhante, contendo as 7 competências que o Minisex precisa avaliar: anamnese, exame físico, profissionalismo, julgamento clínico, né, que seria o diagnóstico, conduta, organização e eficiência e competência clínica geral. E os alunos também receberam a avaliação naquela mesma escala de Likert, variando de 1 a 9. Tá? Os avaliadores documentaram nesse formulário ainda quanto tempo eles gastaram observando esse aluno e quanto tempo eles gastaram fornecendo feedback após a avaliação. Tá? Avaliadores e alunos classificaram ainda sua satisfação com o método, usando também uma escala de 9 pontos, onde 1, baixa satisfação, até 9, elevada satisfação. Os alunos, né, eles receberam no início do estágio um livreto contendo 9 formulários de Minisex que eles tinham que fazer durante o estágio. Mas havia uma distribuição adequada. 3 precisariam ser feitas pelos docentes da enfermaria, 3 por residentes da enfermaria e 3 por docentes dos rodízios ambulatoriais, mantendo aquela questão de que a gente também precisa mudar os avaliadores, o ambiente, né? Tudo isso muda a forma de avaliação. Os alunos, no final do estágio, eram obrigados a devolver esses livretos para que eles fossem aprovados no curso, mas o número de formulários fornecidos, né, preenchidos, e a nota desses formulários não influenciaram na nota final do curso, ou seja, foi 100% avaliação formativa, tá? Antes da implementação, tanto os professores como os residentes foram orientados sobre por que eles tinham que fazer o Minisex e o uso, né? E eram periodicamente lembrados sobre a importância de fazê-lo, tá? Resultados. Dos 165, 162 alunos completaram as avaliações do Minisex. E o número total de formulários preenchidos foi de 89% de conclusão. Então, uma conclusão razoável. Desses totais preenchidos, né, a maior parte deles, né, foi preenchido por residentes. Então, 89% das avaliações foram feitas por residentes, seguida dos docentes do ambulatório e, por último, os docentes da enfermaria. E a média de formulários preenchidas por aluno foi em torno de 8, tá? Que é um número que, no final, ele vai colocar, que é o coeficiente de reprodutibilidade também. Então, ele atingiu esse coeficiente. Dentre as competências avaliadas, a competência mais avaliada foi o humanismo. Então, 96% das avaliações foi de humanismo e apenas 46% de conduta. Então, acho que é algo que depois a gente tem que trazer para a discussão, né? O tempo médio de observação foi de 19 minutos e de feedback de 8 minutos. E houve uma diferença estatisticamente significativa entre esse tempo de observação. De uma forma geral, os residentes eles gastaram mais tempo de observação. Então, 22 minutos para os residentes versus, por exemplo, 17 minutos para os docentes da enfermaria. A satisfação dos avaliadores também foi significativamente diferente, tá? Quem ficou mais satisfeito entre os avaliadores foram os docentes de enfermaria e os menos satisfeitos os docentes ambulatoriais, 6,5 de satisfação, tá? E os alunos, o que será que eles acharam de fazer esse tipo de avaliação? Uma média de satisfação de 7, variando
lembrando que varia de 1 a 9, tá? E também houve uma diferença significativamente estatística entre a satisfação do aluno e quem estava avaliando esse aluno. De uma forma geral, eles ficaram menos satisfeitos em serem avaliados pelos docentes ambulatoriais, que também foram os docentes que tiveram um índice de satisfação menor. Então, talvez esse encontro tenha sido menos aceito aí pelos dois lados, né? Em 6 itens, né, houve uma diferença estatisticamente significativa entre avaliações de residentes e docentes. Em todas elas, os residentes deram avaliações mais favoráveis, né? Assim como a gente vai ver no final, na maior parte dos estudos, né, que inclui a avaliação de residentes, eles tendem a ser mais gentis com as notas do que nós, docentes, e aí é importante se a gente for utilizar isso como avaliação somativa. Quem teve notas mais baixas em termos de competência, né? Anamnese e exame físico, e as notas mais altas foram associadas às qualidades humanísticas, que, lembrem, também foi as mais avaliadas, tá? Houve uma correlação significativa entre pontuações médias do Mini-Sex e notas de provas, notas de estágios de enfermaria ambulatorial e notas finais do curso, então mostrando que há uma certa validade. Alguns alunos que receberam honras e méritos, né, no final das provas e no final do curso, tiveram notas mais altas no Mini-Sex do que aqueles que foram simplesmente aprovados, tá? E, como esperados, as notas médias do Mini-Sex aumentaram ao longo do ano. Então, talvez também isso funcione como um tipo de aprendizado para o aluno fazer várias vezes ao longo do internato o Mini-Sex, tá? A aquisição de habilidades clínicas requer feedback, que só pode ser fornecido no contexto de observação direta. E aí, quando a gente usa uma ferramenta, né, que para avaliar, eu preciso observar de forma direta, possibilita um feedback mais objetivo e mais específico para o aluno. Comumente, a avaliação de habilidades clínicas é inferida por meio da simples lembrança, né, dos preceptores sobre a apresentação de casos dos alunos, e isso não necessariamente reflete a habilidade, mas lado, essa observação direta e periódica, né, do encontro aluno-paciente é desafiador, tanto em ambientes hospitalares com pacientes graves, como em unidades ambulatoriais superlotadas, né? Então, se a gente pegar ali, vai estar dando em torno de 30 minutos para a gente fazer essa observação e esse feedback. Será que a gente consegue fazer isso todo dia, com todos os nossos internos? É algo que a gente precisa pensar. Então, os objetivos do estudo. Ele demonstrou que o Mini-Sex é viável para avaliação formativa em estágios de medicina. Os alunos foram avaliados por diversas vezes em encontros breves, com a percepção favorável, na maior parte das vezes, tanto por alunos como por avaliadores. Houve, né, um coeficiente de reprodutibilidade razoável, então em torno de 8 testes, de 8 avaliações para a gente ter essa reprodutibilidade, e as correlações significativas entre, né, as pontuações do Mini-Sex e as classificações somativas do estágio e nas notas de exame sugerem validade, tá? Alunos com honra obtiveram notas significativamente maiores do que alunos aprovados. É reconfortante que o desempenho, né, do Mini-Sex tenha melhorado ao longo do ano. Então, a gente está também trazendo um determinado impacto. E, semelhante a estudos anteriores, que a gente comentou, os residentes foram avaliadores mais tolerantes do que os docentes. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A população de avaliadores, ela precisa ser equilibrada, né? Se a gente for usar isso, principalmente como avaliação somativa. Limitações. Esse é um estudo de uma instituição, então, claro que a gente não vai poder generalizar para alunos de outras instituições. As correlações entre as pontuações do Mini-Sex, né, e as notas somativas dos preceptores não é uma surpresa para ninguém, já que a maior parte desses avaliadores foram os mesmos que no final deram a nota somativa. Os avaliadores, eles não foram treinados para usar o formulário, eles simplesmente receberam o formulário e entenderam que estavam fazendo parte de um estudo, mas eles não receberam um treinamento específico para fazer o Mini-Sex. E como a gente não teve um grupo controle, o efeito do Mini-Sex na aprendizagem, no desempenho, no feedback, não pode ser determinado. Infere-se, mas a gente não consegue concluir.
O trabalho, então, ele demonstra que o Minissex pode ser usado em um estágio de medicina para avaliação formativa e somativa de habilidades clínicas de estudantes, mas isso foi feito no estágio de medicina interna, que equivale à nossa clínica médica aqui no Brasil, tá? Isso não quer dizer que vai ter desempenho semelhante em outros estágios, como na pediatria, GO ou cirurgia. Gostaria de agradecer, essa é a nossa equipe lá do Unifunec, motivo pelo qual a gente está aqui, a equipe que trabalha duro aí junto com a gente, né, Thaís? Muito obrigada. Bom, agora eu gostaria de abrir para discussões, perguntas, e gostaria que as pessoas se identificassem, né, de qual o serviço, o nome e o serviço e a cidade. Oi, sou o professor Felipe, da Faceres. Eu tenho duas perguntas aí que eu gostaria de ouvir vocês comentando. A primeira é: como é que eu faço para, da escola, conseguir me relacionar adequadamente com todos os preceptores, tendo tantos campos de estágio quanto são necessários hoje em dia para as escolas médicas? Então, hoje a gente tem aqui a relação com 4 hospitais diretamente, 2 fora da cidade. E eu mando meu aluno ficar 7 meses fora daqui. Como é que eu faço conversar com tantos preceptores? A segunda pergunta, peraí, eu vou fazer as duas de uma vez, já para já deixar a discussão. E não só a relação, mas, por exemplo, a professora Thalita é uma das professoras que vivencia isso, mas a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer a avaliação acontecer com mais de um preceptor. Normalmente a avaliação ela sobrecarrega um único preceptor, que é a pessoa que tem paciência para fazer a avaliação, e todo mundo fala, deixa que ela faz, né, professor? Então são essas duas perguntas que eu gostaria que a gente discutisse hoje. Você traz essa questão para o mundo real, né? É muito legal a gente discutir a teoria e ficar pensando, mas o mundo real chacoalha a gente para fazer alguma coisa que realmente funcione dentro da nossa realidade. E aí vai ser diferente até em cada estágio. Porque eu posso ter um estágio de clínica médica num hospital em que eu tenho um docente que está vinculado à escola, que está envolvido, que está lá dentro. Mas eu tenho 2 preceptores que não têm um vínculo direto com a escola, mas que adoram a educação médica, adoram estar com os alunos, vão participar, querem fazer as avaliações e vão colaborar. Esse estágio, você vai ter 3 pessoas avaliando. Você pode escolher a ferramenta que você vai usar, você vai fazer o outro estágio, que a gente não tem. Tem um professor, está ali, que é o responsável, que coordena, mas quando ele pede ajuda para a equipe, ele não recebe feedback. A equipe não está disposta. A equipe não se posiciona como uma equipe querendo participar dos processos formativos daquele estágio. Aí nós vamos ter que trabalhar com esses... O pessoal do Farmer chama de pistaches abertos, aqueles preceptores que estão mais dispostos a trabalhar com a educação. Esses seriam os pistaches fechados. Aquele que para a gente atingir, para a gente conseguir chegar no centro, no coração deles, vão nos dar muito mais trabalho. Mas eu acredito que a formação, a possibilidade de lentamente discutindo, apresentando, talvez convença alguns desses preceptores a bandear para o lado bom da força, né, e vir nos ajudar nesse processo de avaliação. Porque dificilmente um único professor consegue avaliar ao longo de um ano inteiro todos os nossos alunos, né? Essa avaliação fatalmente vai ter oscilações, vai ter maior dificuldade de ser realmente efetiva, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente não tem resposta, professor Felipe. Nós começamos o nosso internato em 2023, foi um desafio, a forma de avaliação ainda é.
E no primeiro semestre a gente teve uma experiência péssima em relação à avaliação somativa dos preceptores em ambiente prático, né? Como que a gente teve a ideia? A gente enviava a ficha de avaliação, uma ficha de avaliação que avalia pontualidade, assiduidade, atitudes, prontuário, interesse e conhecimento, inclusive no estágio. A gente enviava essa ficha, levava uma ficha impressa nos campos de prática. No final das 6 semanas, os nossos rodízios duram 6 semanas, a gente passava recolhendo aquele envelope. E, para nossa surpresa, a maioria deles não estava preenchida. Tendo isso acontecido no primeiro semestre, a partir de então a gente mudou um pouquinho a estratégia, né? A gente começou a colocar a ficha de avaliação junto com o registro de frequência. E quem cobra o preceptor de fazer a avaliação é o aluno, e não mais a instituição, tá? Se o aluno vem sem a nota daquele preceptor, aquela nota é considerada 0. Isso, obviamente, melhorou a avaliação, mas isso não muda o comportamento do docente em relação à avaliação, né? O comprometimento, a questão do feedback, que é algo que os alunos reclamam muito, né? Vira uma nota. Eles têm uma nota, mas eles não recebem um feedback, né? Claro, e aí é aluno, né? Não tem problema não ter feedback quando a minha nota é 10. Mas se eu tirei 6, por que eu tirei 6? Aí ele quer saber o feedback. Aí ele vem pra gente, professora, me deu 6, mas não falou por quê. Mas o feedback ele é importante em todos os conceitos. Então, e aí é um desafio, né, professor Felipe? E eu acho que o caminho é esse que o professor Aristides falou, né? De capacitação, de mostrar a importância da avaliação, tanto do 1º ao 4º ano, mas especialmente no internato, né? Esse aluno, avaliação de habilidades, né? Hoje a gente aqui de manhã, eles estão sedentos por feedback. Eles também querem saber onde eles estão errando na prática ali. Como eu posso fazer isso de uma forma melhor, né? Como eu posso ver a criança que o professor Colares deu o exemplo que eu não deveria dar alta, mas eu dei alta para ela. Então, como eu posso fazer isso diferente? Como eu posso chegar num julgamento clínico diferente, numa conduta diferente, tá? A gente fez dessa forma, mas mudou a frequência, mas não mudou o comprometimento. E aí eu acho que essa mudança de comprometimento, ela realmente vem a partir de capacitação, de formação, e é um processo muito mais lento de acontecer. Bom dia, meu nome é Monique. Eu sou professora na Unital, da unidade de Caraguatatuba, e iniciei o ano passado com a disciplina de ginecologia e obstetrícia. Então, é um desafio bem intenso, porque a Unital, para dar aula, a gente faz concurso, né? Então, eu iniciei com o 5º período, começando com obstetrícia 1, mas o meu concurso ele já englobava obstetrícia 1, 2, ginecologia 1, 2 internato. Ou seja, todos os outros professores que vieram depois de mim, como eu fui a primeira, então acaba que eles... tudo sou eu que faço, tudo sou eu que resolvo, eu que passo as avaliações, eu que faço tudo. Mas essa não é a questão é a seguinte... lá em Caraguá, nós temos 2 hospitais para internato. O Hospital Regional, que é um hospital totalmente aberto aos alunos. Então, é como se fosse um hospital-escola mesmo, né? Eles têm livre acesso, porém, ele não tem a área de obstetrícia, de ginecologia, nada dessa parte. É só clínica médica e cirúrgica. E nós temos o hospital, que é a antiga Santa Casa, que é a Estela Maris, que é um hospital do SUS e convênio, e que é o que está abrindo as portas para a gente estar iniciando essa prática, né? Ainda bem que a gente não começa logo do internato, a gente ainda vai galgando. Mas a minha preocupação é sobre justamente isso, porque não só com a avaliação, mas como a gente pode lidar com os médicos que trabalham
que não são preceptores, com os professores que vão estar, né, entrando naquele ambiente. E o que a gente faz, assim, no momento, é que eu tenho um colega que ele faz plantão lá e é professor. Então, a gente está colocando, né, restringindo a orientação prática toda no plantão dele. Mas como que a gente pode, né, vamos dizer assim, interagir tudo? Porque daí, isso falando na prática, como que a gente vai estender isso para uma avaliação? Então, é bem complicado, é um desafio que me coube e eu vim para esse congresso, inclusive, para pegar, né, dicas mesmo, porque tá difícil, tá um desafio grande. Professora, difícil responder, né? A gente sabe que existe uma construção em processo. A minha escola tem 60 e poucos anos, está num município pequeno, Botucatu, formou grande parte dos profissionais que estão na rede, estão nos hospitais da cidade. Então, o que a gente vê? A gente vê o aluno chegando numa unidade de saúde, chegando num hospital na cidade e sendo acolhido como um colega que vem da mesma escola que eu estou formado, né? Ou que, mesmo que não seja formado em Botucatu, ele já tem essa contaminação do ambiente universitário da cidade, né? E isso transforma as nossas responsabilidades enquanto docentes em algo mais fácil. Porque mesmo os profissionais da rede estão dispostos a receber os nossos alunos e ensiná-los como nós. Já é uma escola tradicional, já é uma escola antiga, que está na escola... Esse processo, né? Essa cultura de receber o aluno. Então, eu diria que em Caraguatatuba ainda não. Infelizmente, nós vamos ter que esperar o tempo passar para que as pessoas que estão nas unidades e que não têm a prática de lidar com o aluno comecem a se encantar pelo processo. Comecem a perceber o quanto isso é importante para eles. No momento que a gente responde uma pergunta para um aluno, a gente tem que fazer uma série de processos internos. E isso nos organiza. Isso nos torna os profissionais melhores. À medida que eles forem começando a entender isso, e esse é um processo lento, esse é um processo que vai levar tempo, as coisas vão ficando mais fáceis. Hoje, eu diria que realmente vai ser um grande desafio. Um desafio que vale a pena, mas um grande desafio. É um desafio que a gente tem vivido também. A gente tem... talvez o privilégio, né, de ter os dois cenários dentro do Unifunec, né? O Unifunec é uma escola antiga, mas o curso de medicina é novo. A gente vai formar a primeira turma agora, dia 4 de julho. E no internato, a gente tem diversos campos de atuação, inclusive em 3 estados diferentes. E nós temos desde um serviço que foi criado para os nossos alunos, que é o nosso Centro de Especialidades Médicas, que é o CEMU, que é um serviço 100% acadêmico, a maior parte dos preceptores são docentes da instituição, então aquilo foi criado para o aluno, né? Um ambiente 100% acadêmico, a gente não trabalha... Tem a questão assistencial, mas é muito mais a questão acadêmica, tá? Mas nós também temos alunos que estão em hospitais que não têm nenhum tipo de vínculo com nenhuma instituição, né? Temos hospitais que já têm, inclusive, residência. Então, e aí é isso que o professor Aristides falou. Como é diferente você estar dentro de um lugar que foi pensado para o academicismo, ou dentro de um hospital que já recebeu aluno, que tem residente hoje,
e você está dentro de um hospital que nunca recebeu nenhuma instituição, não recebeu nenhum aluno. Essa questão cultural a gente enfrenta ainda, eu acho que é uma questão... Hoje, no SEMU, a gente não tem mais tanto essa dificuldade, porque a própria população já entendeu isso, né? O paciente chega lá, ele gosta de ser atendido, é uma consulta que dura aí de 30 minutos a 60 minutos, mas eles gostam, mas no início não, porque eles também queriam, eles estavam acostumados a coisa rápida, eu quero minha receita, eu quero ir embora, por que eu tenho que ficar esperando, por que eu tenho que discutir, por que o aluno demora para fazer a receita, mas eles... aprenderam, eles entenderam o propósito disso, então eu acho que é uma questão de tempo, isso também vai acontecer, tá? E para o aluno, eu costumo dizer o seguinte, essa diversidade, ela é importante também. É importante a gente ter diversidade de preceptores, é importante a gente ver realidades diferentes, e eles precisam ter a maturidade de entender isso, né? No SEMU, eu consigo demorar 1 hora numa consulta. Na UBS, eu não vou conseguir fazer isso. E eles também precisam ter isso em mente, porque eles vão trabalhar em serviços diferentes também. Então, acho que isso também faz parte da formação, mesmo que, num primeiro momento, gere revolta, reclamação e tudo mais. Mas eu acho que é importante. E daqui a um tempo a gente vai se encontrar de novo e eu acho que você vai estar mais tranquila, com certeza. Algum de vocês tem experiência no feedback 360 graus, onde o paciente avalia o aluno? Se isso facilitaria para os docentes essa parte humanística de ter o lado do paciente, né? De poder ver a opinião dele, dessa parte ética, talvez isso diminuísse o tempo do docente avaliar, né? Porque uma reclamação, às vezes, né? Estou atendendo no postinho, tenho um número de atendimentos, não posso perder tempo com a avaliação do aluno, é sempre uma reclamação. Se esse feedback feito pelo paciente, como os médicos de convênio são avaliados depois da consulta rapidinho, se alguém tem experiência, viu algum estudo? O processo de avaliação 360 graus é um processo que vai trazer mais responsabilidades para o professor. A avaliação que cada membro vai fazer vai ter um peso. E cabe ao professor identificar esse peso. Quer dizer, no momento que um paciente vai avaliar o aluno que ele fez o atendimento, o que é que nós vamos considerar como positivo, o que é que nós vamos considerar como uma fragilidade, como é que nós vamos reagir àquela avaliação. Então vai caber ao professor fazer essa triagem, entender esse processo. E na avaliação 360 a gente coloca o pessoal da equipe de enfermagem, o pessoal da equipe de apoio da unidade, a gente coloca outros profissionais de saúde, todos que tiveram contato com aquele aluno durante o processo de estágio. Isso faz com que o professor tenha mais responsabilidade de entender qual é o papel de cada um, qual foi o relacionamento que teve com aquele aluno, está respondendo a avaliação como uma avaliação formativa ou está respondendo como uma avaliação de vingança. Esse aluno me olhou com cara feia, não me disse bom dia, eu vou avaliar ele mal, vai ver, eu vou... Não é por aí, né? Então, cabe ao professor entender esse processo. Então, avaliação 360 graus, professor muito bem treinado, professor muito capacitado para fazer e com tempo para se despender nessa atividade de entender o papel de cada avaliador do processo. Eu acho que é uma responsabilidade maior para nós, preceptores, e traz um impacto para o aluno mais relevante, porque uma coisa é aquele preceptor que a gente já está acostumado mesmo a avaliar, né? Enfim, outra coisa é você receber uma avaliação negativa de quem você atendeu. Eu acho que do ponto de vista de impacto e aquela questão da responsabilidade psicológica, a gente também vai ter que ter uma preparação para receber esse tipo de avaliação. E nem sempre condiz a realidade. Então, acho que a gente vai ter que aprender a filtrar isso também. Da mesma forma que a gente, né, aprende a avaliar, como a gente vai fazer isso com os demais componentes da equipe, com o paciente, né? Então, é interessante, mas a gente também precisa ter esse cuidado. Alguém? Existe, né?
Essa é uma dificuldade imensa, né? A gente, vez ou outra, enfrenta um aluno e a gente entende que não está preparado para concluir o seu curso. Eu acho que a nossa maior fragilidade nisso é perceber que esse aluno não está preparado no internato. A gente precisa de um sistema de avaliação que identifique o aluno com fragilidades importantes muito antes dele entrar no internato. Porque a partir do momento que eu identifico esse aluno no segundo, no terceiro, no quarto ano, eu tenho chance de fazer um resgate mais efetivo para esse aluno. Eu tenho chance de segurá-lo no terceiro, no quarto ano, antes dele chegar para o internato. Porque o internato é um momento de preparo para a vida profissional. Se esse aluno não está preparado para o internato, por que deixar ele chegar lá? Eu acho que a gente tem muito a amadurecer nisso ainda. Eu acho que as escolas precisam pensar num sistema de avaliação que seja mais independente das disciplinas, dos módulos, das unidades curriculares. Para que a escola consiga identificar com objetividade quem são os alunos que têm fragilidades extremas. Porque senão nós não vamos conseguir. O aluno ele tem muitos mecanismos de negociar ponto a ponto com os professores. Ah, professor, eu não fui bem porque eu estava com dor, eu tive uma cólica de rim, eu tive não sei o quê, a minha avó morreu. E o professor tende a não ser tão rigoroso nessas questões. Só que em determinados casos, nós temos um aluno que cronicamente empurra a sua nota para o suficiente, e quando chega no internato, a gente percebe claramente que ele não está preparado. E aí a gente recebe ação judicial, aí vem a ameaça de dizer, não, o professor está me perseguindo, é a terceira vez que eu reprovo nesse estágio porque eu sou perseguido pelo professor. E isso não é realidade. A realidade é que o aluno não foi identificado como um aluno sem condições para chegar ao internato antes dele estar no internato. Acho que temos muito a amadurecer nesse aspecto. Concordo, existe, né? Mas o aluno que é reprovado no internato significa que nós falhamos em algum momento. Porque não foi ali que ele não está preparado. Não, o aluno que está preparado no internato, ele deslancha, ele vai embora, né? E aí a gente precisa voltar, rever esse aluno, como ele era em sala de aula, como eram as notas dele, o que aconteceu, em que momento a gente falhou, né? O que houve? Muitas vezes essa identificação ela foi feita, mas, como o professor falou, existem diversos mecanismos e ele acaba chegando no internato. E aí pesa, né? Porque aí você reprovar um aluno no 5º e no 6º ano de medicina é difícil. É triste, na verdade. Mas essa identificação, ela falhou em algum momento. Na minha formação como docente, a minha grande influência é Paulo Freire. E Paulo Freire considera tudo o que a pessoa sabe. Ele não aprende medicina a partir do primeiro dia que ele começou o curso. Ele já vinha se preparando para isso há muito tempo antes. A forma com que ele estudou no primário, a forma com que ele estudou no ensino médio, o cursinho que ele fez, já o preparava para a medicina. Então, eu não acredito em dizer, esqueçam tudo. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário, tem que dizer, o que é que você já sabe? Porque é a partir daí que a gente tem que começar. E se eu sei o que você já sabe, como é que eu valorizo isso dentro do processo de aprendizado no curso médio? Então, eu acredito que a gente cresce a partir daquilo que a gente já conhece. Se o professor sabe o que você já conhece, ele tem condição de te empurrar muito mais para frente do que se ele disser,
esqueçam tudo. A partir de agora que vocês vão aprender. Exato, não tem, é uma ponte, né, entre a teoria e a prática. Não tem como assim esquecer tudo que eu aprendi até agora? Não dá. E eu acho que essa questão vem no internato e vem do que foi discutido em outras mesas que eu não pude estar presente, dos cursinhos também, porque muitas vezes os cursinhos eles trazem essa máxima também, esqueça, agora a gente vai aprender outra medicina para passar na prova. Não dá, não dá, não dá. Que vocês têm, né? São cidades muito distantes. Como que funciona isso? Dentro desses rodízios de 6 semanas, eles são divididos em 2 semanas, né? E aí o aluno vai ficar 2 semanas, por exemplo, nessa cidade, tá? Eles recebem uma ajuda de custo e com essa ajuda de custo, que vem, né, debatido na mensalidade, eles podem optar se eles vão viajar todos os dias, se eles vão alugar algum lugar para eles ficarem. De uma forma geral, tem dado certo essa opção. A maior parte deles acaba nessas cidades que são um pouquinho mais longe, ficam, tal. Olha, nós estamos em Santa Fé do Sul. Nós temos campos de estágio, além dos municípios vizinhos, né, Três Fronteiras, Rubinéia, Santa Clara do Oeste, Santa Rita do Oeste, cidades um pouco, Santana da Fonte Pensa, cidades um pouco mais longe, né? Aí no Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado, Paranaíba, depois Jales, Fernandópolis e Iturama. Bastante. Agora a gente está tendo... Conforme a gente foi abrindo esses espaços, né, a gente conseguiu, e agora a gente vai conseguir fazer isso de uma forma melhor, selecionar aquilo que a gente tem de mais adequado, até ouvindo aí o feedback dos alunos também. Então, agora acho que a gente vai estar amadurecendo um pouquinho melhor essas ideias. Mas, no primeiro momento, a gente não tinha essa opção. O próprio SEMU, que a gente falou, né, era um serviço pequeno, agora a gente está conseguindo aumentar, inclusive em termos de sala, então a gente acaba melhorando e o nosso objetivo é trazer para mais próximo, porque a gente também já percebeu que isso funciona melhor. O aluno mais... Abrimos serviços e estar próximo do aluno como instituição, né, como coordenação, supervisão, é importante. Eles também gostam dessa proximidade, eles se sentem melhor também. Então, são 4 meses em Matão, 3 meses em São Carlos. Então o rodízio é de 4 em 4 semanas. E eles vão para Matão, eles vão nas 4 áreas, para São Carlos eles vão para cirurgia e GO. E aqui em Rio Preto a gente conseguiu, depois de muito tempo, uma parceria com o Hospital Alsta, que é um hospital particular, e com a Beneficência Portuguesa. Aqui em Rio Preto a gente tem uma dificuldade grande porque nós temos que lutar por espaço com mais 2 outras instituições de ensino. Então, a gente tem um hospital muito grande, mas esse hospital muito grande ele já é de uma faculdade. Então, é meio que é difícil de ter espaço em São José do Rio Preto porque tem muita faculdade. Se você pegar no mapa, como está espalhado o mapa do estado de São Paulo, lá tem poucas cidades com mais de uma faculdade. Rio Preto tem lá 4, porque tem uma que está meio irregular ainda, mas está funcionando. Então a gente briga por espaço. Então o que a gente fez? Conseguiu uma Santa Casa em São Carlos, que é um hospital com 600 leitos de alta complexidade, então assim, é um bom hospital para ir, só que é muito longe, então os alunos não gostam, eles tentam burlar, pedem para ir embora, não vai, e aí a gente perde um pouco parte do serviço. Outra coisa, por ser longe, a gente cai nessa dificuldade de conversar com os preceptores.
e por ser um hospital de alta complexidade com muito residente, então os preceptores trocam. A gente faz conexão com alguém, essa pessoa daqui 6 meses já não está mais lá. Então a dificuldade para a gente é essa. Mas o que a gente manda o cara para lá, e a gente tem uma série de apartamentos alugados, montados para isso. A gente não dá desconto da mensalidade, que a gente não dá desconto para nada. Todo mundo, fique bem claro isso. Nós gostamos de guardar o dinheiro. A Bruna está aí para perceber isso. Mas a gente dá apartamento mobiliado, com tudo organizado, para que o aluno tenha. Mas sabendo como são estudantes, então é um prédio de apartamentos em São Carlos com 3 torres, e a gente tem, acho que, 26 apartamentos lá alugados. E, por exemplo, lá tem a dona Genoveva do 72, que fica sempre brava com os nossos estudantes que gostam de ouvir música alta, essas coisas assim. Então a gente está sempre levando uma ou outra atividade de sindicância para ouvir os alunos. Então isso gera um trabalho administrativo muito maior do que a gente gostaria, mas existe e assim precisa existir para que a gente tenha tranquilidade para que eles possam estudar. Então, porque eu achei bem interessante essa questão dos outros municípios, até porque lá, Vale do Paraíba, é bem cheio de municípios, né? Então, a gente tem essa acessibilidade. Por exemplo, Caraguatatuba fica entre Ubatuba, São Sebastião e N outras cidades. Então, é uma questão que eu acho que seria bem válido, e não temos outras faculdades. É só essa. Vixe, mas isso é na teoria, na prática, né? Na parte teórica. Mas aqui é internato. Porque eu tenho uma fama muito ruim aqui na graduação de ser muito pesada a mão. Eu acho que é porque todo mundo fica zoando dermatologia, que é só passar corticoide, que é cadê a aula de botox, de preenchedor. E aí, quando eu ensino as perebas, assim, e o tema é muito... Quando eu mostro para eles que dermato não é só corticoide, que é muito maior, e aí... Mas eu acho que eu sou severa, né, no 4º ano, porque é o pré-internato. Então, eu sou uma das professoras que brigo para segurar aluno mesmo. Então, eu acho que eu estou nesse time exatamente porque eu estou no quarto ano, no segundo semestre do 4º ano, né? E pré-internato. E pego os alunos no internato no 5º e no 6º, então eu vejo como estão indo os alunos. E aí eu acho que é por isso que o meu rigor piorou, né, aqui na avaliação do 4º ano, né? De uma tentativa de segurar o aluno. Porque a gente vê também, ficou por 0,1. Então, assim, eu sou aquela que deixa com 6,9. E aí vai para... Porque tem a chance, não é que eu estou deixando no exame por 6,9. Né? Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com os alunos, uma parte me odeia, uma parte tem um amor ainda, porque eu ainda sou homenageada e tal. Mas, né? E no internato, o que é difícil? A gente está no ambulatório de especialidades. Palhares bem disse, né, e que é difícil. E eu brinco também, porque os cirurgiões, às vezes, não tem essa coisa, né, muito praticidade de avaliar. Clínico ainda tem essa coisa, o pediatra ainda está ali para ver. Então, a gente tem uma dificuldade com as áreas, né, eu estou dentro de um bloco de cirurgia, porque a gente faz procedimento, e aí os cirurgiões, às vezes, não, dá 8 mesmo, mas esse aluno vai passar. Então, é difícil mudar essa mentalidade, né, do docente ali. E eu não sei quais são as estratégias, deixar um dia com menos paciente para atender, para poder avaliar. Né? Eu sei a dificuldade do aluno quando vai ser avaliado só por mim. Porque o Felipe fala, tudo sobrava nas minhas costas, né? Thalita avalia, e aí eu faço relatórios gigantescos, que eu sou prolixa, então esse aluno, a dificuldade do aluno, o que ele melhorou, porque eu peguei ele na etapa anterior, né? Mas os outros não tem essa. Se é xizinho para avaliar, avalia num xizinho, então difícil também ter a realidade ali, né? E às vezes, né,
ter outras notas, porque eu também entendo, o aluno não gosta de dermato, e aí é só um dia que tem meu ambulatório, então eu também coloco isso. Difícil avaliar o aluno, porque ele rodiziou e comigo acabou, teve um feriado, passou comigo só 2 vezes, então realmente não sei se ele está bem ou não, né? Senti uma dificuldade nisso, mas é muito difícil, então está escrito também na minha avaliação. Mas às vezes os outros não têm esse cuidado de avaliar, então é difícil, eu não sei como a gente muda isso. Porque eu vejo que é uma dificuldade geral de... Né, não sei se é financeiro para o docente, né, mas também eu chego, tem hora que eu não sei se esse financeiro mudaria também. Vamos te dar um valor para poder avaliar. Não sei se isso mudaria. Né? Porque eu acho que será que é um cunho muito... Igual o Palhares falou, essa coisa de abrir a sementinha ali, deixar... Não sei para a questão de educação, se todo mundo quer isso, se pensa nisso, se preocupa com isso. Sobre isso, horário que eu tinha, sendo, mas professora, é só zero. Não imagina você cortar o paciente de 0,1 naquela nota, é 0,1 no dia a dia, fazer algo na aceleração. Só compartilhando, a gente teve que segurar em alguns momentos no internato. Eu acho que a pandemia e as aulas online, e a gente não sabia como reprovava, como é que segura, e a gente não sabia como avaliava, e as provas eram meio que coletivas, né? Fez com que algumas pessoas progredissem mais do que deveriam ter progredido. Eu acho que, numa situação normal, alguns não teriam chego. Mas a gente andou segurando no internato. E todas as vezes foi muito difícil, é muito difícil, e a gente não faz isso isoladamente, a gente chama a família. O aluno é maior, tal, ok, mas a gente sabe que tem uma responsabilidade compartilhada, fonte pagadora, então a gente chama a família, a gente envolve a família, e de todos que nós seguramos até hoje, a gente não se arrependeu, e nem a família se arrependeu de nenhum. Todos olham e falam, não, realmente tinha que segurar, pelo contrário, eu acho que tinha mais gente que tinha que ficar e a gente ainda não conseguiu achar um caminho. E sobre a avaliação, uma coisa só que agora eu pergunto para os dois aqui, que me preocupa bastante, é que eu não sei, professora, se é só no dinheiro, porque se o cara, quando é comprometido, a gente... Mas porque assim, professora, vamos marcar uma capacitação docente no sábado de manhã. É sempre os mesmos, e normalmente os que não precisariam tanto ouvir, e os que mais precisariam ouvir não vão. Está aqui o professor Luiz Flávio, que é nosso preceptor, nosso professor de teoria, nosso professor de internato também, está lá no SEMU com a gente, e pode colocar suas impressões, que está em todas, quando não pode estar, se sente culpado, manda 20 justificativas. Thaís, eu já tinha comprado uma viagem e tal. Não, professor, está tudo bem, o senhor está em todas, está aqui no Congresso de Educação Médica com a gente. E aquele cara que não é comprometido, às vezes ele está só pelo financeiro, mas você pode fazer o que for, que ele vai só fazer o xizinho, vai só fazer a avaliação por obrigatoriedade, como tem aquele que nem é remunerado, e se sente comprometido com a avaliação, com a educação do médico, por um senso de responsabilidade. Então, eu não sei se tem algum outro caminho, alguma outra coisa, professor Aristides, o senhor que está numa escola 60 anos aí, de repente tem alguma coisa para compartilhar conosco, para que a gente consiga melhorar essas avaliações, porque realmente é uma preocupação muito grande. Olha, eu não sei te dizer, mas a gente tem uma escola pública, uma vez contratado um docente, ele está contratado, e alguns deles é concurso, processo seletivo, concurso público. Não, o cara tem título de doutor, menos que isso não consegue passar. Maravilha, funciona. Nem todo mundo tem o interesse de estar na sala de aula. Até porque o cara diz assim, eu ganho muito mais sendo pesquisador. Eu quero ser bolsista, mas eu não quero estar em sala de aula. Então, a finalidade da faculdade de medicina, que é formar novos médicos, acaba sendo deixado para segundo plano por uma boa parte do corpo de docentes que estão ali. E às vezes a gente fala algumas coisas, a pandemia, por exemplo, desorganizou tudo.
desorganizou não só a estrutura do curso, desorganizou o nosso processo de formação docente. A gente tinha todo ano 2 cursos de formação docente, que era a mesma coisa que você está dizendo, são os mesmos professores que estão lá, que vão, que dão palpite e tal. Mas de vez em quando aparecia um novo. Já era um alento. De lá para cá, terminando a pandemia para cá, nós não conseguimos manter o mesmo ritmo. Nós não conseguimos voltar ao ritmo anterior. Nós ainda estamos defasados em relação ao que a gente fazia antes. Pagar o professor, será que resolve? Vai deixar alguns satisfeitos por um curto período de tempo. Passado 6 meses, passado 1 ano, já incorporei na minha vida, já estou gastando mais do que eu estava ganhando. Então, a gente tem que selecionar aqueles que estão dispostos a se dedicar a um processo de ensino. E gostam daquilo. E querem participar daquilo para além da remuneração que ele recebe. Porque senão vai ser difícil. Não há salário que vá manter as pessoas engajadas num processo. A gente falou muito sobre isso, que é desgastante, que é difícil, que envolve situações que a gente, às vezes, não está preparado para enfrentar. Né? Um aluno que se comporta mal dentro de um hospital, como é que a gente resolve isso? Né? E a gente vê N exemplos disso acontecendo no Brasil afora. Né? Então, não tem uma solução milagrosa, não tem um jeito simples de fazer. É trabalhar no dia a dia, selecionar os melhores profissionais, trazer para perto aqueles que realmente se interessam, e aí buscar jeito de gratificá-los. Talvez seja salário, mas talvez seja a dispensa para ir para um curso fora, a dispensa para fazer um congresso, a possibilidade de representar a escola num determinado evento. Então, existem outras coisas além de salário que podem nos ajudar muito nesse processo. Concordo, eu acho que apenas o financeiro, se resolver, vai ser momentaneamente, mas nem acho que momentaneamente. Eu acho que vai continuar do mesmo jeito, cumprindo, mas o comprometimento em si não vai mudar. Eu só queria, agora eu vou fazer uma pergunta. Desse trabalho que eu li, que chamou um pouco a minha atenção em relação aos resultados, né? Se o aluno está no internato e o que a gente deseja, no final das contas, né, é que a gente saiba fazer diagnóstico e ter uma conduta, por que a conduta foi o menos avaliado? Bom, acho que aí é pela característica do trabalho. Quer dizer, você tem um trabalho que se preparou o método, se entregou o método para os professores e não se capacitou o professor para fazer aquilo. Então, não se disse, por exemplo, olha, nós vamos avaliar o humanismo tantas vezes, nós vamos avaliar a conduta clínica tantas vezes. Teria que ter sido distribuído. Porque quando você fala em avaliar a conduta clínica, a conduta pode variar, mesmo que seja um pouco, de um profissional para o outro. Né? A gente pode tomar decisões baseadas naquilo que a gente interpretou naquele momento. Então, isso pode levar a variações. Como ali não tinha uma estrutura, vou ter que avaliar todos os aspectos tantas vezes, acabou gerando essa situação. Na hora de avaliar, de discutir conduta, a discussão sempre se prolonga, né? Você começa a discutir, não, vamos entrar com antibiótico, qual antibiótico, por quê, parará. Talvez os profissionais ali não tivessem tanto tempo para fazer essas discussões, né? Então, acho que para evitar esse viés, teria que se definir quantas avaliações de cada critério seriam feitas. Acho que é uma característica mais do trabalho do que propriamente da realidade do método. Fiquei pensando nessa questão. Acho que dar o feedback de uma conduta talvez seja um pouquinho mais devagar, elaborado, do que, por exemplo, em relação ao humanismo, profissionalismo, e talvez tenha também essa questão de nuances dentro do mesmo caso em relação à conduta, que em outros aspectos não. Exame físico é isso, acabou. Exato, não tem, exato, uhum. Acho que tudo isso a gente tem que colocar na hora de avaliar. E hoje eu aprendi uma coisa aqui com o professor Colares, eu acho que tem a ver com isso que a doutora Thalita falou. Excelência é o alvo. Então, 6.9 não é 7. E, aliás, 7 também não é excelência.
Vou dar a liberdade da professora falar para a gente poder encerrar a nossa discussão para liberar todo mundo para o almoço, tá, gente? Que o nosso horário está esgotando. Em relação a essa questão do pagamento, né, eu coloco, eu acho que existem várias formas de você estar avaliando e conseguindo colocar esse pagamento, porque, por exemplo, a gente tem na minha área, então a gente coloca, no caso, sou eu e mais um professor que vão de Taubaté para Caraguá, né, para estar fazendo esse estágio ou a docência para dar as aulas e tudo mais. E eu tenho um outro professor que ele mora em Caraguá. Então, a gente tem essas questões, né? E aí a gente tem outras atividades em Taubaté. Então, quando você consegue adequar, né? Eu posso ir uma vez, eu posso ir mais uma, e aí eu vou ver que eu vou ter um benefício financeiro que me ajuda, então eu posso estar indo 2 vezes, né? Então, às vezes, você tem um estímulo, você tem que ter o estímulo financeiro, mas você também tem que ter um estímulo que você tem que ser comprometido, né? Então, não é só a parte financeira, mas também conta, ajuda, né? Então, lá na Unital, eles têm bastante protocolos para estar fazendo essa distribuição e diárias, né? E tem o transporte também, que a gente, tipo, por exemplo, segunda-feira tem uma reunião com a reitora em Caraguá e tem que ser presencial. Mas eles disponibilizam o transporte, né, e pagam a diária. Então, legal. Se você não vai, é porque você não está comprometido, né? Se você tem esse estímulo de estar, poxa, eu não preciso ir com o meu carro, eu posso estar indo com o carro da universidade. E eles disponibilizam vários tipos de transporte, assim, quer dizer, eles têm os horários que saem, os carros que levam, mas, por exemplo, se é uma reunião, que nem vai ter essa reunião, que é às 18h30, então eles vão disponibilizar um carro que vai sair às 16h, né, de Taubaté, e aí é só a gente estar adequando, né? Uma coisa e outra. Então, dá para fazer. Dá, se tiver interesse. Mais alguma consideração? Vou passar a palavra para a professora Thalita para a gente finalizar. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, tá bom? Parabéns pelas palestras maravilhosas, pelo ensinamento e obrigada, professora, por ter conduzido o debate. Bom, queria agradecer a todos. E o Felipe disse que vai estar disponível para assistirem depois as palestras que foram nos mesmos horários, então isso acho que é muito bom. E é sempre muito rico, né, discutir, aprender e ter outros contatos, porque as angústias são parecidas, mas quem já tem um chão, às vezes ajuda um pouco, né, e o tempo, como na nossa vida, o tempo amadurece também. E se alguém tiver alguma pergunta depois e quiser conduzir para os palestrantes, né, eu e a Bruna, a gente pode anotar e depois, né, responder com mais calma. Então, está encerrado o nosso debate hoje. Bom almoço para todos, bom retorno para as casas.